No ar, o Capital e Mercado, um programa que reúne nomes importantes da economia e da política brasileira para debater as questões centrais do país, especialmente a retomada do crescimento sustentado da economia brasileira. O convidado de hoje é o deputado federal Fausto Pinato, do PP. Pinato é presidente da Frente Parlamentar do BRICS e também da Frente Parlamentar Brasil-China. Dois temas muito importantes para o Brasil. Recentemente, o Congresso, primeiro a Câmara e também o Senado, depois aprovaram a criação do Banco dos BRICS, ou a participação do Brasil nesse banco, deputado. Qual vai ser o papel do Brasil, que tem aí no banco um ex-secretário de Comércio Exterior, Marcos Trujillo, na presidência? O senhor entende que isso é uma participação fundamental para o Brasil? Olha, primeiro dizer que estávamos atrasados, né? Porque o Brasil, na verdade, é sócio do banco, né? Ele precisou fazer um investimento nesse sentido e tal, e nós, de certa forma, lutando, né, para ter logo esse decreto legislativo para que possa, de certa forma, ter funcionamento, né? Esse escritório regional que, de certa forma, pode atender N demandas desde do público, né, ao particular. Mas eu vejo uma suma importância, tendo em vista que o presidente, né, desde o começo do ano, é um brasileiro, tem um rodízio nessa presidência, mas vem com mais um alicerce de sustentação de retomada econômica no momento pós-pandemia, que tantos torcemos para passar o mais rápido possível. Já existem projetos, tanto de projetos públicos quanto privados, em que o banco vai apoiar. Esse é um sinal muito importante, já que a participação da iniciativa privada nessas parcerias também dá uma credibilidade, uma isenção para o banco fundamental, né, deputado? Sem dúvida, né? Mas o que a gente percebe é que nesse momento agora de crise, né, precisamos ter um gerenciamento. A gente vê tantas medidas econômicas, né, medidas legislativas, nós precisamos ter, na verdade, era um norte, né, um segmento, uma coisa mais sincronizada, junto com o governo federal, o governo do estado e municípios. O que nós vemos é o seguinte, cada um por si, Deus para todos, né? Somos o que menos, algum tempo atrás, não tínhamos nem projetos, né, aprovados, mas ser um gerenciamento e ser uma verticalização para realmente dar prioridade aos segmentos que realmente necessitam para a recuperação econômica. Deputado, está faltando articulação, especialmente do governo federal, para a participação mais efetiva do Brasil no BRICS? Olha, eu acho que o governo federal tem grandes coisas positivas, né? Ministério da Agricultura, né? Ministério da Infraestrutura, várias posições positivas, né? Mas, por outro lado, a questão ideológica vem atrapalhando um pouco, né, essa questão de interesse do país, vamos dizer assim, né? A gente percebe que, de certa forma, a questão ideológica está sobrepondo sobre o interesse do país, ou seja, estamos confundindo as coisas. Então, o que precisa, na verdade, não é só articulação, mas sim juízo e ter responsabilidade com o país e não servir de marionete de alguns países que, de certa forma, querem só usar o Brasil para, de certa forma, estar numa guerra de superpotência. Então, é o momento de ter estratégica, consciência, o que importa é o interesse do país. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Dois temas são realmente muito relevantes nessa agenda: o agro e a tecnologia, a chegada do 5G. Existe hoje um pano de fundo de disputa entre os Estados Unidos e a China, como já o senhor mencionou, e essa questão é extremamente estratégica. Recentemente, conversando com alguns técnicos, engenheiros, pesquisadores, se comprovou que a tecnologia não oferece um risco direto de segurança nacional, seja ela da China ou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem se posicionando muito por conta desse tipo de demanda ou de proposição, de que a tecnologia da China poderia abrir algum tipo de risco para as economias que, porventura, decidissem por essa tecnologia. Parece que isso não é verdade, essa é uma questão realmente estratégica e de decisão dos países. Como é que o senhor avalia essa questão, primeiro da tecnologia 5G e depois do relacionamento do agro e as medidas que a gente precisa cuidar para que esse comércio
continue vigoroso como segue sendo, até porque a China tem hoje absorvido parte importante das nossas exportações, são fundamentais hoje para essa retomada do crescimento econômico do país, né? Marcelo, se você me permite, eu vou me alongar um pouco, porque sua pergunta é muito importante, né? É importante para que todos os brasileiros fiquem cientes. Por exemplo, eu aplaudo muito o governo Bolsonaro quando aproxima dos americanos, né? Que ficou muito afastado durante o período do governo do PT, né? Uma grande potência, sempre teve uma boa relação com o país, né? Aplaudo o presidente Bolsonaro quando aproxima de Israel. É um país que tem uma tecnologia formidável. Eu, por exemplo, que sou evangélico, tem uma questão pessoal, né? Que vem desde a Bíblia, né? Um significado religioso muito grande. Mas, por outro lado, nós não podemos, de certa forma, agir de forma irresponsável, não de forma como se fosse estadista. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de centro-direita, não sou comunista e não sou de esquerda. Por outro lado, né, como presidente da Comissão de Agricultura, como parlamentar, né, como presidente das frentes parlamentares horas citadas, eu tenho que ver o interesse do país. Eu, por exemplo, se ficar dentro de um processo aberto, democrático, né, com princípio de igualdade, mostrar que a melhor tecnologia seria a europeia, ou americana, ou essa ou aquela, eu seria o primeiro a dizer. Agora, o que não podemos fazer é, de certa forma, entrar em boataria, né, sem, na verdade, termos um parecer técnico dos nossos ministérios, né, dos nossos próprios militares, que isso envolve segurança nacional, simplesmente para tentar plantar um pano de fundo, como foi a questão de falar que o vírus era chinês, aquilo e tudo, que nós embarcamos nisso, mas o avião americano foi lá, pegou todos os respiradores, máscara e levaram embora. Nós não podemos servir de marionete, né? Por outro lado, os americanos estão certos, está no papel dele, é uma briga de dois pitbull. Como diz no interior, briga de dois pitbull, poodle, fica quieto, não se mete nessa briga. Vamos ver o que é importante para o nosso país. Agora, falar que isso e aquilo, agora nós temos uma questão mais preocupante do que isso. Quando a gente pega a balança comercial, a gente vê que a China já por mais de 10 anos é a principal parceira do Brasil no agronegócio e tantos outros investimentos que é incalculável, por exemplo, de parceria estratégica, aeroporto, porto, investimento de infraestrutura, nesse sentido, porque eles dependem de nós. Não é que depende, é que sempre tivemos uma relação muito harmônica. Agora, essas retaliações ou esses juízos de valores feitos por alguns ministros do presidente, né, e a omissão do presidente, pode a médio e longo prazo levar os chineses que têm dinheiro, não é isso ou não? Poder de compra, a abrir novas plataformas. Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, já estamos vendo aí que nós estávamos numa evolução muito grande de credenciamento de frigoríficos, já estamos tendo um retrocesso. Não que isso seja alguma retaliação, mas de certa forma pode ser sim uma maneira seguinte. Veja bem, como é que você vai ter um patrocínio no seu programa se você, como repórter, fala mal desse patrocinador? Como é que você vai participar desse patrocínio? Então, é uma questão de 1 mais 1 é 2, né? Um raciocínio lógico. Agora, com todo respeito, digo que nós não podemos, nesse momento, agir com ideologia. Mais uma vez, nós temos que agir para ver o que interessa para o país. Se a melhor tecnologia é a chinesa, que coloque a chinesa. Se é a europeia, seja a europeia. Se é o americano, que seja o americano. Agora, não podemos simplesmente, né, se dar ao luxo de simplesmente embarcar na política do Trump. Está aí o Trump já caindo nas pesquisas, nesse sentido, porque esse excesso de ideologia leva o quê? Leva ao desequilíbrio da balança comercial, poderá levar, né? Poderá levar à crise diplomática, que nada interessa o país, e principalmente o agronegócio, que é a grande bandeira nossa agora, na questão da pandemia, investimentos estruturantes já concretizados, ou seja, nesse sentido. Agora, não que eu esteja criticando os americanos, na verdade, estão no papel deles. Agora, por outro lado, também não é menos verdade que os americanos concorrem com nós no etanol, na soja, na carne, etc, etc, etc. Né? Então, nesse interim, eu acho importante a gente, mais uma vez, não entrar em sessão botaria, em fake news, mas se nós temos pessoas competentes no Brasil para verificar ponta a ponta a questão da tecnologia 5G. E a tecnologia 5G é muito importante. Nós erramos lá atrás na 2G. Isso aí pode influenciar no PIB do país, com as antenas de internet, né, o desenvolvimento nesse sentido. E, acima de tudo,
olhar o seguinte, é o critério técnico, mas também olhando o que esse país já faz para a gente, o que esse país já nos ajuda. Eu acho que isso também tem que ser colocado na balança e, mais uma vez, critico veementemente, elogio o governo, apoio o governo Bolsonaro, mas critico veementemente, aliás, essa ala super ideológica quase levou o presidente ao impeachment. Tanto é agora está fazendo uma composição com o Centrão para sobreviver e, de certa forma, criando muito mais juízo ao governo. A ala essa que critica desde militares, que queriam, no começo do governo, não sei se você lembra, nós precisamos fazer a reforma da Previdência, só não invadir a Venezuela porque os militares não aceitou. Mas, tipo, entrando em umas coisas que parece filme de Hollywood. Não, aqui é o Brasil, nós somos soberanos e aqui, independente de política internacional, seja monarquia, esquerda ou direita, nós temos que ver o interesse do país. Bom, basicamente, o senhor defende que a decisão seja técnica comercial. Isso é importante para o país. Sem dúvida. Técnica, o que o nosso país vai ganhar com isso? Ou simplesmente o cara grava uma coisa de manhã, quando da tarde nós vamos traduzir, que nós estamos ganhando com isso. Quer dizer, vai lá, tal, ganha um boné. Eu quero saber o seguinte, foi aberto o que de exportador? O que tem de investimento concreto? Qual que é a moeda de troca? Seja ela qualquer uma. Se realmente o Brasil tiver uma proposta melhor, seja ele qualquer país, eu sou o primeiro a apoiar, independente de presidente de frente, porque eu sou brasileiro, acima de tudo, e sou patriota de verdade, mas com consciência e uma direita equilibrada e estratégica e, acima de tudo, olhando a balança comercial, porque nesse momento de pandemia, nós não podemos perder um centavo de dinheiro da nossa balança comercial. Deputado, há uma previsão de que essa decisão do 5G possa acontecer no primeiro semestre do ano que vem, em 2021. O senhor acredita que essa decisão pode estar madura já lá? E a outra pergunta é como o Congresso vai participar dessa discussão, dessa decisão? Olha, eu venho fazendo muito apelo aos deputados e senadores, né? Porque a gente percebe que a questão do fake news inflamou um pouco a relação, principalmente com a China, né? Todos nós que, de certa forma, somos de uma direita mais moderada, que somos reformistas, né? Nesse sentido, quando a gente contraria, por exemplo, a gente concorda em 100 ideias com o governo, discorda de uma, a gente era vítima, né, desses fake news, dizendo que somos comunistas e tal. Primeiro que eu não sou nada disso, né? Eu sou um cara ruralista, sou um cara reformista, sou um cara que defendo, sim, princípios básicos, né? Sou totalmente contra aquela política que tinha aí da esquerda para trás, mas, por outro lado, também não sou um cara que tomei chá de cogumelo dessa ala à vista, né? Eu sou um cara que eu vejo, com certeza, a balança comercial, números econômicos, né? Balança comercial, geração de emprego, investimentos concretos no país. Então, agora é a hora de moderação. Eu venho fazendo apelo ao presidente Rodrigo Maia, que de maneira muito equilibrada vem conduzindo a Câmara dos Deputados, o próprio Davi Alcolumbre, os próprios líderes dos partidos, para que possamos, de certa forma, como for a outra hora, né, do ataque ao Supremo Tribunal Federal, onde a gente repudiou isso, que a gente defende a democracia, defende a Constituição. Eu, como advogado, tenho esse princípio, fiz um juramento de defender, posso até não concordar com alguma coisa pontual, mas não posso generalizar a instituição, né? Essas manifestações que só geraram o ódio, o desconforto, nesse sentido. Então, o Congresso Nacional tem um dever de fiscalizar. Aliás, nós somos pagos para isso, para fazer legislações e fiscalizar o Poder Executivo, né? Como é o caso, por exemplo, do Ministro das Relações Exteriores, né? Que, na minha opinião, vem cometendo, inclusive, improbidade administrativa, porque ele é pago com o nosso salário, sendo diplomata de carreira, justamente para tentar equilibrar o que é o melhor para o nosso país, não defender interesse. Me disseram um dia, tive um boato, que o governo falou que tinha espião chinês no governo. Posso dizer que eu acho que é mais fácil ter espiões americanos, tendo em vista uma defesa sem fundamento e principalmente sem defesa técnica de investimento e de balança comercial. Bom, outro ponto importantíssimo é as relações no âmbito da Organização Mundial do Comércio. A China, já mencionamos, um parceiro importantíssimo. Estados Unidos também um parceiro importante. Agora, o mundo também não se faz só de China e Estados Unidos. Existe aí uma ampla gama de opções de outros países, de outros blocos econômicos. O acordo, por exemplo, com a União Europeia, do Mercosul, enfim, é uma pauta bastante abrangente. Como é que o senhor vê a participação do governo federal, hoje do Brasil, nesse âmbito de relações mundiais internacionais de comércio? Primeiro é importante dizer, Marcelo, a formação do Brasil, né? Nós somos formados por uma miscigenação de raça.
Aqui é um lugar onde judeu e árabe estudam na mesma escola. Americano e chinês ficam no mesmo hotel. Nós somos pessoas descendentes de italianos, como eu, alemães, portugueses, japoneses, que tem muito aqui, hoje chineses, coreanos, né, espanhóis, americanos, enfim. Aqui é um país de todos, é um país onde o sangue se misturou, africanos, né? Nós temos aqui uma gama, uma miscigenação de raça. É um país que é formado por todas as nações. Então é importante o governo entender que o nosso país não é um país de guerra, não é um país de briga, é um país que sempre entrou de maneira de pacificatória, de pacificação, do diálogo, de falar, vamos sentar, vamos conversar, não é por aí, de lamentação, não de apagar incêndio com querosene de avião. Eu acho que com esse papel, o Brasil, sem dúvida, que é um grande celeiro do mundo na questão do agronegócio, poderia ser muito mais respeitado a nível mundial, né? E por outro lado, é importante respeitar a religião de cada um. Aqui é o Estado laico, né? As posições de cada um. Posso até não concordar com você, mas eu vou brigar sempre para poder te ouvir, porque isso é democracia. Vamos debater de forma livre, espontânea e com argumento, e que vença no voto. Agora, nós estamos perdendo muito tempo com isso, que quando a gente vê o país praticamente servindo, como se diz lá no meu interior, guarda-mirim, office boy de uma grande potência, nós deixamos talvez de desenvolver outras parcerias importantes com a própria Europa, que tem um bom relacionamento com os Estados Unidos, mas pontualmente algumas coisas discordam, não é isso ou não? Com a própria Rússia, com a própria Índia, com os próprios países asiáticos nesse sentido. Agora, o que precisamos pontuar é sempre o quê? Nós podemos até ter uma ideologia mais parecida com o governo Trump, que é uma ideologia até parecida com a minha, mas, por outro lado, quando a questão é interesse do país, do povo brasileiro, emprego, tributo, investimento, nós temos que ficar do lado do interesse do povo brasileiro e não ter camisa de time, mas sim uma camisa com o símbolo e com o escudo brasileiro. Bom, outra parte importante aí do governo tem sido a atuação do Ministério da Economia e das políticas públicas não só para o agro, mas para as empresas brasileiras e essa política internacional. O Ministério da Economia não está um pouco afastado dessa agenda? Olha, eu primeiro queria dizer que o ministro Paulo Guedes é uma das pessoas muito preparadas que eu conheço, né? Mas isso que me assusta. Porque nós temos que entender o seguinte, antes da pandemia, como é que estava a economia do país? Que tipo de reforma foi mandada para o Congresso? Que tipo de medida econômica foi mandada para o Congresso? Era muito discurso, né, e pouco resultado, né? Eu procuro ver, por exemplo, eu vi agora a parte da reforma tributária que foi mandada praticamente pedindo para diminuir o imposto de bancos. Tivemos notícias 9 meses atrás que os bancos do Brasil foram os que mais faturaram no mundo. Quer dizer, então, com todo respeito, outra coisa, o próprio Paulo Guedes, que é um cara preparado de economia, chegar, de certa forma, a insinuar, não, nós temos que tolerar. Então, a gente percebe, como o ministro Paulo Guedes, eu disse aqui, sou deputado federal, na verdade, ele veste um personagem, né, juntamente com outros integrantes da sua equipe econômica, né, como outros que estão até lá, que são sonegador de imposto, tomou 1 bilhão. Quer dizer, o Salim Matar, por exemplo, está lá no Ministério da Economia, quer cortar o orçamento da Receita, falando de voltar a CPMF, diminuir o orçamento da Receita, não preza pelo princípio da eficiência, né, trazer esse pessoal da Receita, dar um benefício agora para fiscalizar, para nós poder arrecadar mais, né? Na verdade, é um grande fantoche. E o presidente, que não entende economia, na minha opinião, com a demissão do Moro, que tinha 2 pilares de sustentação, acabou ficando refém do Paulo Guedes e o Paulo Guedes tirando proveito disso para fazer pautas, na minha opinião, que interessa tão somente grandes grupos, como é o caso de empresas de insumos de Guaraná, né? Os incentivos fiscais para megas empresas, entendeu? Na verdade, é uma grande decepção. Vimos aí muito discurso, não chega na ponta, não tem um programa de melhoramento, de negociação de contrato, mas, por outro lado, quando você vai na Caixa Federal, no Banco do Brasil, você liga, o programa não está funcionando. Mas, por outro lado, bancos privados ligando para pessoas que têm dinheiro aplicado, querendo emprestar dinheiro a 6% ao ano. Então, acorda, presidente, já disse isso num vídeo, e vamos pensar no país, porque o meu dom é a coragem, e principalmente agora é a hora de ver que realmente é patriota e tem coragem de falar a verdade. Deputado, existe aí a possibilidade de um acordo de negociação comercial com a China de livre comércio. Seriam reduzidas algumas tarifas de produtos brasileiros e também de produtos da China. Essa é uma discussão importantíssima. Como a gente já mencionou aqui, a China é um parceiro comercial
é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, ainda tem espaço para fazer mais coisas. Como é que o senhor avalia essa questão aí dessa possibilidade de um acordo de livre comércio, por exemplo, com a China, que é o nosso maior parceiro comercial? Olha, deve ter estudado caso a caso, setor por setor, né? Não é porque eu sou presidente da Frente Parlamentar Brasil e China que eu vou falar também que está tudo certo. Não é isso. A gente tem que estudar e ver o que é melhor para nós, né? Sabemos que os chineses são muito agressivos nesse sentido, mas cabe a gente a se organizar. Ó, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, vamos fazer conta. Não é isso não? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando, que eles só compram. Por que nós não agregamos mais valores, por exemplo, na soja? Né? Ó, vamos vender grão, mas vamos agregar mais valor, em vez de fazer lá. Então, cabe uma organização do governo, né, e dos setores aqui instituídos por associações, federações, para que possamos, de certa forma, tirar mais proveito disso, né? Agora, a questão da liberação do livre comércio com a China, eu vejo que alguns pontos são importantes, que for benéfico para o país, eu acho que... Agora, outros setores que, de certa forma, podem prejudicar os empresários brasileiros, eu acho que a gente tem que agir com cautela e credibilidade, sempre prezando, mais uma vez, o interesse do empresário e do povo brasileiro. Bom, a China, sem dúvida, tem uma participação hoje, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, buscando desenvolver infraestrutura nos países. Já conheço projetos importantes da China na África, por exemplo. A China está virando um parceiro, ou o principal parceiro de várias economias no mundo. Como é que o senhor vê a presença do capital chinês investindo aqui no Brasil? O que o senhor tem acompanhado aí nos últimos anos desse tipo de participação? Há uma presença hoje já significativa no segmento de distribuição e transmissão de energia elétrica, né? É um parceiro importante nessa área também, a China. O senhor acredita que ainda tem espaço para outros segmentos, para avançar mais ainda nessa parceria? Olha, sem dúvida, eu olho a China hoje como uma principal parceira do momento pandemia e pós-pandemia, né? É um país que é agressivo, né? Que tem fundo de investimento, que investe desde a plantação à construção de trem-bala, né? Então a gente vê o leque de situações que a gente podemos trabalhar, né? Importante, de certa forma, estar trazendo os empresários brasileiros que às vezes estejam com dificuldade, né? Para estar tentando fazer parcerias com eles, né? Não é isso não. Aprendi assim, às vezes é melhor ser sócio de 50% de 1 bilhão, né, do que ser 100% de devendo 500 milhões. Então, é uma questão de ter estratégica, no momento de alguns segmentos dos ministros, secretários, empresários, de certa forma, poder trazer o investimento chinês, né, mantendo no que puder, né, a participação brasileira nisso, o controle, principalmente de alguns segmentos estratégicos. Agora, por outro lado, deixar de ter investimentos simplesmente por critério ideológico, investimentos esses, que quando você fala de infraestrutura, você está falando de geração de emprego, recolhimento de impostos. Quando você está falando de mais compra no agronegócio, você está falando de mais plantação, de mais venda de semente, de mais agricultor no campo, não é isso? De mais famílias está recebendo. Então, não precisa ser economista para saber que a China, sem dúvida, independente de 5G ou aquilo, é um parceiro que deve ser bem tratado, que pode, de certa forma, a médio e longo prazo, desestabilizar a economia brasileira. Deputado, acho que vale a pena também a gente falar uma palavra, pelo menos, com relação à atuação do Congresso brasileiro. A agenda da reforma tributária agora parece que vai decolar. Congresso ainda funcionando, tanto Câmara como Senado, por meio de votações remotas, participação virtual. Como é que a senhora avalia esse momento do Congresso, especialmente da Câmara, e também dessas reformas muito importantes para o país? O senhor acredita que vai ser possível trabalhar e aprovar uma reforma tributária ainda esse ano? Olha, primeiro aqui eu preciso fazer justiça, né? Tanto a legislatura passada, né, que ainda estava sob a batuta do presidente Rodrigo Maia, alguns colegas meus que não reelegeram, porque entra o aplauso do Facebook, porque tem muito ministro do presidente e deputados, né, que na época da campanha, agora do Bolsonaro, que gravava vídeo que era contra a reforma da Previdência, contra essa reforma, foram contra a reforma trabalhista. Primeiro nós temos que fazer aqui uma coisa que eu aprendi na vida, que é ter gratidão. Né? Primeiro que todas essas reformas começaram com Michel Temer, né? E com o Congresso Nacional. A reforma trabalhista está aí
O Rogério Marinho, que não elegeu, uma pena, que foi um grande avanço, hoje é ministro do Bolsonaro, vem fazendo um grande trabalho, né? A da Previdência, nós começamos, a da tributária, o Congresso que tomou iniciativa e veio essa questão dessa pandemia. Se for para fazer uma reforma séria, que realmente quem ganha mais, paga mais, né? Que projetos que, de certa forma, possam ajudar agora. Você imagina o cara que tem 4, 5 lojas, que tinha 15, 20 funcionários. Quer dizer, qual que é o programa do governo para fazer esse cara voltar não é bancar os funcionários, que não vai dar conta de voltar a ser empreendedor. Não é isso? Nós não temos isso daí, né? Aí vem o Paulo Guedes numa reforma totalmente protecionista, né, dos grandes lobbies do país, né? São aí de 20 a 30 pessoas que ganham bilhões e querem, de certa forma, prestigiar só banco. Né? Então, eu vejo o seguinte, primeiro eu queria te dizer uma coisa, 80% da geração de emprego e arrecadação de imposto desse país é do pequeno e do médio. Então, é importante que essa reforma tributária traça um princípio de igualdade, que tire essa burocracia terrível, não é isso? Não? Que traga, por exemplo, como tem lá, quando o cara comete um crime penal, se ele tem bons antecedentes, que também traga assim, o bom contribuinte, aquele cara que sempre foi um bom contribuinte, ele tem que ter um tratamento diferenciado, não é isso? Não? Que tire essa confusão, que um Estado fala uma coisa, outro fala outra, não é isso? Não? Que traga o princípio da eficiência para a Receita Federal. A Receita Federal precisa, sim, às vezes ter um comando mais sério, mas também trazer um princípio da eficiência, não criar mais imposto. Não precisa criar mais imposto, não é só cortar o ralo dos grandes, mas infelizmente, né, esses grandes acho que tem muita aplicação e muita coisa, e na hora o poder econômico fala mais alto. Mas se é para fazer uma reforma tributária, que façamos a reforma tributária verdadeira. O momento é esse e o povo brasileiro está esperando. E tivermos coragem de fazer isso, com certeza o país sairá mais rápido da crise. Caso contrário, será mais um engodo, mais uma fumaça. E quem vai pagar essa conta, infelizmente, somos nós, povo brasileiro, e aqueles que são o pequeno e o médio. Muito bem, nós estamos chegando ao final do Capital e Mercado de hoje. Eu quero agradecer a presença do deputado federal Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar dos BRICS e também da Frente Parlamentar Brasil-China. Muito obrigado pela participação aqui, deputado. Obrigado, Marcelo. Estamos sempre à disposição. Muito bem, pessoal. O Capital e Mercado de hoje vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na próxima semana. Até lá. Quer aceitar cartão para vender mais, mas não quer pagar o aluguel da maquininha? Se você faz de tudo para se virar, a Sanmap tá com você. Por isso ela não tem aluguel, nem nunca vai ter.